hello, gente! Estamos de volta com o Cinegirls Podcast e hoje com um tema muito diferente que eu sempre quis falar, mas nunca encontrei um convidado. Agora eu encontrei esse convidado, que é o Rodrigo. E aí, Seja gente? bem-vindo novamente. Mais uma vez, graças Graças aos deuses, né? Aos deuses, que é o nosso tema de hoje. São filmes mitológicos e de deuses. E vem bem a calhar, ele veio até gente com acessórios. Que vai usar depois e provavelmente em alguma festa fantasia. Tá chegando Halloween, né? De repente, dá pra encaixar alguma coisa, né? Perfeito. Pra quem não conhece o Rodrigo ainda, gente, ele é publicitário, jornalista, atua numa televisão local aqui de Santa Catarina. Vencedor do Desafio Show, programa de televisão. E ele gosta muito desse tema de filmes mitológicos e deuses. A gente encaixou ali esse tema e calhou, assim, muito bem com o lançamento do primeiro filme que a gente vai falar, né, Rodrigo? A Odisseia. Que a gente vai falar detalhes sem spoiler, né, gente? Sem spoiler. Se você gostar desse episódio, curte com um joinha. Deixa seu comentário aqui embaixo e segue o canal pra gente continuar produzindo material. Se inscreve, não custa nada, ajuda, incentiva, né, gente? Isso mesmo. Vamos começar com A Odisseia. O filme estreou ontem, a gente tá gravando no dia seguinte da estreia do filme. Infelizmente, não tivemos uma boa experiência. Eu vou contar porque conta. Pode contar a tua experiência porque, primeiro. Assim, até a história é tão parecida que parece que a gente tava até junto, mas a gente não tava. A gente chegou no cinema e os acasos do mundo não permitiram que a gente assistisse da melhor maneira que é legendado, né? É legendado. Então, vimos dublado o filme, assim, naquela coisa assim, meio tudo pra ontem, naquela correria, né? Na correria, porque, né, o teu caso, você foi no cinema errado. Fui no cinema errado. Olha a Eu gafe. até fui no cinema certo, mas não tinha mais lugar na sessão que eu queria assistir. E aí, comprei, sem perguntar também. Comprei sem perguntar. Também, fiz errado. E aí, a gente senta na cadeira e o filme é dublado. O que a gente faz? Dá aquela decepção no começo do filme, né? É meio, né? Porque a expectativa pra ele é muito grande. Acho que quem gosta de cinema, quem gosta desse tema de filmes sobre deuses mitológicos, acho que a expectativa é muito grande. A gente vem falando, né? Christopher Nolan. Um elenco super estrelado. Matt Damon, Anne Hathaway, o Tom Holland. Né? Pô, um elenco maravilhoso que a gente teve ali. De peso, assim. Só tu olhar, cada cento tu fala assim, nossa, olha as caras, né? Perdeu um pouquinho a graça, né? Com o dublagem. Não, vamos ter que dar mais uma chance legendado pra isso aí, né? Tem que assistir legendado. E eu fui numa sala muito boa, inclusive eu não vou fazer jabá pro cinema aqui, porque ele não me patrocina. Mas a tela era melhor do que onde eu costumo assistir. E o som era muito bom. Então, se aquela experiência fosse legendada, eu acho que eu tinha saído com nota 10 desse filme. Eu senti falta também, assim, porque o som tava perfeito. E casa muito bem, porque o som desse filme ele é muito necessário para dar o ritmo, né? Pra dar aquela tensão, pra dar aquela, né? Aquela dimensão. E a imagem eu fiquei meio, em alguns momentos eu achei meio do meu cinema, né? Mas o som tava impecável, assim, ó. Tu entrava, porque tem, né? Tem. Umas batidas, uns sons mais estrondos, assim, né? Quem fez a produção de mixagem de som desse filme, eu acho que tá de parabéns, né? Eu acho que ele vem concorrer com bastante coisa. Quem não conhece a história, eu vou dar só o sinopse. Só aquela... Pra depois a gente falar se a gente amou mesmo o filme ou não. É a história de Odisseu, que vai para a Guerra de Troia, e ele demora mais de 20 anos pra voltar pra casa. Então, se passa no filme esses 20 anos do que aconteceu com ele pra ele demorar tanto pra voltar pra casa. Porque ele deixou lá o reino dele, não era rei, mas ele deixou... Ítaca, né? Ítaca, que é a cidade dele, onde ele governava, com a esposa e um filho muito pequenininho. E aí a história se passa que tem vários pretendentes querendo ocupar o lugar dele, já que passaram-se 20 anos e ele não voltou. Essa é a sinopse do filme, não dei nenhum spoiler até então. Porque a história da Odisseia, né, ela envolve ali... claro, a história da Odisseia a gente pode falar porque não é spoiler, né? Porque visualmente que é o que interessa do filme. Mas a história da Odisseia, ela envolve tantos caminhos e mitos e coisas que ele encontra no caminho, desafios, né? Que é tão grande, né, a história desses 20 anos que eles exploraram, obviamente, trechos ali... bem estratégicos, assim, que são marcantes, né? E o filme é longo, né, Rodrigo? 2 horas e 52 minutos. Eu, inclusive, não achei cansativo. Achei que passou rápido.
O ritmo do filme é muito acelerado, assim. Não é aquele filme que tipo assim, tá sempre acontecendo alguma coisa, né? Ficou bem dinâmico o filme até, né? Ficou bem dinâmico. E é engraçado você falar do ritmo acelerado, tem um ritmo acelerado, mas ele tem momentos em que não há locução. Não há conversa. Você percebeu isso? Fica só a atmosfera ali, né? O ambiente. Eu gostei bastante disso, mesmo porque a gente foi assistir o filme dublado. Gente, não é uma boa experiência pra nós. Não é. Não gosto de ver filmes dublados. A não ser animações, que aí tudo bem, é uma animação. Ok, já é lúdico, né? Pode jogar uma voz. Esse caso, eu não curti tanto assim o filme, porque ele era dublado. Eu tive uma experiência de ter assistido o filme dublado, mas porque nós gravaríamos aqui hoje. Então, eu vou voltar pro cinema pra assistir legendado, que ele pede o som do filme, como você falou, é muito bom. O Nolan tem essa característica de fazer filmões com uma boa produção musical no filme também, e mixagem, enfim, né? A gente vem aí de vários prêmios que ele ganhou, até por Oppenheimer, que foi um dos últimos que ele lançou de filmão. E aí, vou dizer que vou dar uma nota 8 pra esse filme de ontem. Mas eu acredito que ele vai ser uma nota 10. Porque esse 8, eu acho que é o 8 da experiência, né? Não é o 8 do filme. Não, o filme é bom, né? O filme é bom. E aí, agora tu trouxe duas questões ali que eu achei interessantes, né? O Nolan, ele tem a sua marca, né? A sua assinatura do trabalho dele nítida, né? Nos filmes. Sim. Tu sentiu essa semelhança, esse padrão Nolan no filme? Eu achei diferente. Tu achou? Achei. Eu senti em alguns momentos, em algumas cenas, mas em outras eu falei, nossa, parece que não é o Nolan gravando. E eu vou te dizer que eu achei interessante essa nova visão dele. Ele foi... O filme tá sendo um pouco criticado. Sempre é criticado. Eu não vi as críticas ainda, não sei o que tá sendo um pouco criticado por isso, por esse motivo. É bom até que você levantou esse ponto. Por não ser um filme tão... Nolanzado. Que a gente identifica muito. Ah, não, esse filme é do Nolan. Né? Vem de uma linha Interestelar, vem de o próprio Oppenheimer, a atmosfera. Até as cores, né? O mais frio, né? Os tons, né? E aqui ele tá inovando, porque é um filme gravado completamente em película de 70mm, então já é uma inovação. Eu acho que ele tem a característica de ser um diretor inovador. E eu acho que ele trouxe outros olhares complementares que funcionaram muito bem. Talvez por ele estar trabalhando com um elenco que é super estrelado, não sei, ou um tema também. Ele deixou o tema... Eu não fiquei tão nervosa nesse filme como eu fiquei em Oppenheimer. Ele deixou um tema sério e preocupante, porque, gente, mais da metade dos figurantes do filme morrem. Quem conhece a história de Odisseia sabe que a história é caiu a cidade de Troia. Né? A gente vai falar de Troia aqui também daqui a pouco, né? E eu achei que ele foi feliz nesse ponto. Mas se eu não me falassem esse filme é do Christopher Nolan, talvez eu demorasse a descobrir. Porque assim, o padrão Nolan ali é bem o que tu falou. São algumas cenas que tu percebe muito, assim, né? Mas realmente não dá pra tu olhar e falar, isso aqui é Nolan 100%. Ele fica meio, né? Eu acho que realmente ele explorou outras maneiras, outros formatos, né? Até outras cenas, né? Outros enquadramentos que ele não tá tão habituado a trazer pra gente na filmografia dele. E agora, sem spoilers, obviamente, tu não sentiu no final do filme uma semelhança quando ele fala das consequências? Tu não sentiu uma ligação direta com Oppenheimer? Senti. Muito. Quando aquela, né, não quero contar, mas assim, tem uma cena que ele tá caminhando e descendo, né, e aí tá tudo acontecendo... Ali tu não ficou com a mesma sensação? Fiquei. O mesmo momento, a humanidade, né? Isso eu acho que pra mim é o mais forte do filme. E isso é uma característica dele. Daí ali a gente vê ele, né? A gente vê é do Nolan esse filme. É ali que é o aí ponto. Que a gente vê que é do Nolan esse Porque filme. assim, eu gosto dele. É um dos meus diretores favoritos. Eu gosto desse tipo de sensação que ele deixa nas pessoas. A gente fica meio estático assim, meu Deus, né? A gente fica meio chocado, na verdade, Porque é ali que tu entende. Porque tudo é legal. Mas ali tu entende a consequência de tudo, né? Sim. E aí fica, meu Deus. E aí dá um choque na gente. E aí eu saí do cinema atordoado por conta disso, né? A gente geralmente sai do cinema atordoado quando vê filme dele, né?
E eu acho isso bom. Gente, não interpretem que eu estou fazendo uma crítica, não. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto de sair do cinema, poxa, pensando naquela lição, eu gosto disso, sabe? Sair um pouquinho mais, né, lapidadinho, né, da coisa, né? Exato. O filme tem que te fazer sentir uma emoção. Seja ela boa ou ruim, porque nem sempre a gente gosta do resultado. Nesse caso, eu amei. Eu só não tive uma melhor experiência por conta de ter assistido dublado. Mas, enfim, eu já vou até linkar como Troia. Que foi uma sensação também, caramba, isso aconteceu e a gente tá aqui hoje, mas aquilo aconteceu. Que loucura a gente pensar no que aconteceu em Troia. Troia é fantástico. É maravilhoso, é um filme maravilhoso. Troia, assim, ó, eu me lembro, na época que saiu o filme, cada um assistia na sua casa, na época do colégio e tal, e a gente recriava as cenas do filme na escola, no recreio. Isso legal. Era demais, assim, aí todo mundo brigava, eu quero ser o Aquiles, eu quero ser o Agamenon, não sei o quê. Então tinha essa disputa, assim, era muito legal. E aí as meninas brigavam pra ver quem ia ser a Helena, quem ia ser, né? Pô, isso era muito doido, assim, na época. Isso é muito assim. coisa de cinéfilo, né? Vocês colocar no papel de um. E aí a galera recriava cenas com os gritos, sabe? E eu falava assim, olha isso, né? Que foi o único filme, assim, que marcou, assim, que eu me lembro que a galera, na época, todo mundo assistia. E aí era a época dos DVDs ainda, eu tenho DVD. Aí levava, emprestava pro amiguinho, emprestava pro outro. Aí voltava tudo, né? Perdia as coisas. Estavam fora da classificação etária, eu acho. Hein? Não, completamente, ó. Mas é um baita de um filmão, É um baita de um filme. Também com grandes, né? Também um elenco lendário também, né? Sim, Brad Pitt no elenco. A gente tem essa questão da paixão, do heroísmo. É aquela jornada do herói que a gente fala sempre no filme. Eu acho que ele retratou muito bem. O Orlando Bloom tá excepcional nesse filme também. Eu acho muito. Baita ator também. O Eric Bana também é maravilhoso. E acho que foi um dos filmes mais marcantes da carreira do Brad Pitt. Ali ele subiu um patamar ali. Porque a entrega dele nesse filme... É porque, assim, uma coisa que eu gosto muito da mitologia grega, além dos deuses, obviamente, que são as figuras, né? Mas são os mitos dos heróis. E nesse filme a gente consegue ver tantos nomes assim também, né? Pô, Aquiles lendário, né? A história do Aquiles é linda, né? A concepção dele com a mãe, né? Toda a mitologia que tem envolvido ali no molhar das águas, o segurar, né? Tanto, né? Do calcanhar de Aquiles. Eu acho que o ouro das histórias dos mitos gregos é isso, sim, sabe? São esses heróis pra mim, pelo menos, né? Sim, e é engraçado assim, a gente, pra quem não conhece nada sobre a mitologia grega, eu conheço muito pouco, assim, tenho, né, aquele conhecimento mais básico. Os deuses, eles são possuidores de elementos naturais, vamos dizer assim. Eles comandam os elementos naturais da terra, como Poseidon do mar, e não só elementos da terra, como sentimentos e emoções, né? Afrodite, a do amor, enfim. Então, todos esses deuses retratados nos filmes que a gente falou aqui já 2 e vai falar hoje de outros, são elementos ou emocionais ou elementos naturais da mãe terra, vamos dizer assim, né? E é muito louco a gente pensar que tem uma filosofia, é como se fosse uma religião, assim, né? A mitologia grega. Eles endeusavam realmente aquilo lá. Figuras, né? Exatamente. Porque também, no Odisseia também tem essa presença dos deuses, bastante. Obviamente de uma maneira um pouco explorada diferente, não tem uma figura, né? Não aparece a figura real ali. Aqui a gente até, às vezes, em outros filmes aparece, né? Aparece, assim, o personificado, né? Pô, esse é o deus tal. Mas uma coisa que eu acho muito boa, assim, da mitologia grega e dos deuses é que os deuses são humanos, né? Eles têm os pecados, eles têm os erros, eles, né, sei lá, faz filho, né? Então eles têm esses mesmos problemas que a gente tem, né? Então isso é demais, assim. Mas eles não morrem, vamos dizer não assim. Morrem, são meio imortais. Eles aproveitam do bem bom, desfrutam lá dos pecados e depois voltam lá pro Olimpo, E ainda dão as lições pros humanos, né? Nós, réis humanos aqui. E aí eles mandam os filhos, né? Semideuses, faz o trabalho aí pra gente, né? Bem isso. E eu gosto muito disso, assim, né? Os heróis, né, gregos... cada lição que a gente tem, né? Por exemplo, a história do Aquiles é muito louca, né? É muito louca. Porque, até numa curiosidade do filme, né? Na própria gravação, o Brad Pitt se machuca no calcanhar, né?
ele fica assim, meu Deus, né? O que tá acontecendo, né? Até que ponto ele encarnou o personagem, né? Pra ficar daquele jeito. Pra quem não conhece a expressão calcanhar de Aquiles, é esse cara que a gente tá falando aqui. A história é assim, ó. Aquiles foi banhado, eu não me lembro o nome das águas, né? Mas foi banhado numa água que permitia ele meio que assim, ser invencível, digamos assim. E aí o único lugar que não foi tocado foi no calcanhar, porque a mãe segurou o nenê pelo calcanhar, pra ele, né, não perder ele nas águas. Então aquele ponto ficou vulnerável, né? E aí é impressionante. As pessoas queriam pegar ele, atacar ele por esse ponto. Só que, obviamente, no filme não se tem aquela certeza, é só uma especulação, assim, né? E aí no fim, né, com a flecha envenenada, né, pum, acerta lá o calcanhar. Acaba que ele morre realmente pelo calcanhar dele, por isso tem a expressão, gente, calcanhar de Aquiles. E também no Troia também tem a presença de Odisseu, né? Isso. Que aí faz esse gancho, né, com a Odisseia. E Odisseu também, as histórias dele, né, a pessoa que ele era, acho que aparece muito no Odisseia também. Parece. Era um cara ímpar, né, único, assim, pelas habilidades, pela astúcia, né, pela sabedoria. Sim. Então... É muito legal isso, assim. Tem tantos nomes, assim, dos heróis, né? Que dá pra falar que... Mas a Guerra de Troia é... Acho que é a mais emblemática, né? Dos filmes mitológicos. Quer dizer, não... Eu não sei explicar qual é, mas várias, é uma das mais emblemáticas. É que eu acho que é marcante porque também tem essa ruptura dos deuses também, né? Pô, é Afrodite e Apolo, né? Defendendo Helena. E era aí... Atena, eu acho que defendem... Tem esses lados, assim, né? Sim. Então são os deuses usando os humanos... Pra poder guerrear. E aí, como assim, tem isso também, de novo, dos deuses humanos, né? O ego, a vingança, tá presente nos deuses, né? Sim. Então, se os deuses também, né? Que exemplo os deuses dão também, né? Pros humanos. Que né? exemplo. Também, e a gente vê bastante isso em Fúria de Titãs. Já que Fúria você trouxe, de Titãs. Pegar o gancho aqui já desse filme. Que é um remake, né? O filme de 2010... foi regravado, né? Teve um filme anterior, em 1981, e ele ficou muito mais sombrio por causa dos efeitos especiais de CGI que a gente já tinha em 2010 para ser usado. A Liam Neeson, que é o Zeus nesse filme, e Ralph Fiennes, que é o nosso Voldemort também, eles estrelam o filme de 2010, Fúria de Titãs, e contracenaram décadas depois, essa é uma das curiosidades que eu trouxe aqui, de terem trabalhado juntos em A Lista de Schindler também. Que eu falei no episódio que vai... Eu gravei já anteriormente, mas eu falei no próximo episódio que vocês vão ver sobre A Lista de Schindler. Dos filmes de história. Então, pô, esse filme retrata também muita coisa, né, da mitologia. A gente vê ali... E aí é esse gancho que eu quis trazer, a Fúria de Titãs, como eles eram também imperfeitos, como eles tinham as suas... Tinha o seu lado humano, né, da ira, né, de todos os pecados. Do ego, da ira, da raiva, enfim, da inveja, né? Da inveja, que traz muito aqui nesse filme. Eu gosto muito do Fúria de Titãs porque dos filmes que a gente falou, não aparecem as feras, né, mitológicas. E ali já começa a aparecer. Tem a Medusa, né? A Medusa é tão emblemática a figura dela que ela aparece em quase todos os filmes, assim, quase né? todos, é verdade. A Medusa. E aí também o grande desafio que ele tem é o Kraken, né? Que também, né, tá dentro da mitologia, que é o povo gigante e tudo. Mas é um filme também que a cena do Kraken, por exemplo, é emblemática, né? Aquela batalha, né? E eu não sabia, a Medusa... A história da Medusa é muito triste, né? É muito triste. Eu fui dar mais uma... Pode contar, claro. Porque ela aparece em vários desses filmes aqui, né? Gente, a Medusa é aquela que tem as cobras no cabelo. Né? Que acontece? A Medusa era uma sacerdotisa de um templo de... Acho que era Atena, eu acho que era. Acho que era Atena. Tem um filme que conta a história dela, né? Se eu não me engano, é da Mulher Maravilha. Deixa eu ver que filme que é, enquanto tu conta a história aqui. Deixa eu pesquisar. E aí, o que acontece? Poseidon, indignado com essa, né, veneração a Atena, vai lá e viola a sacerdotisa essa que, né, se torna a Medusa. E aí os simbolismos por trás da figura da Medusa, né? O olhar... no Percy Jackson que conta. No Percy Jackson. Né, o olhar o olhar que petrifica, né? Ele é uma, digamos assim, uma alusão, né, a essa tristeza, né, que fica da mulher, né,
da sacerdotisa que foi violada, né? As cobras na cabeça seriam os pensamentos que ficam. Então tem toda essa alusão, né? As consequências desse ato de Poseidon. E aí, Atena meio que... Eu não entendi muito bem, mas ela meio que amaldiçoa essa figura, né? Pra ela se tornar uma cobra, né? Pra ela perpetuar e ao mesmo tempo, né? E aí, né? Pra quem não sabe, o Fúria de Titãs, o personagem principal é o Perseu, que mata a Medusa, né? Que também vai lá com... Né, ele ganha o escudo polido, né? Que é uma história também clássica, Muito. Né? O escudo polido, o capacete da invisibilidade, né? Então, a Medusa, coitada, sempre, né? Aparece nos filmes, uma mulher sofrida, né? Que passou lá um perrengue danado e sempre querem a cabeça da Ela foi traumatizada, né? Por isso que ela faz o que faz. Mas é como você falou, às vezes ficou aquela... Desse trauma veio uma... Eu tô tentando puxar a palavra, que não é uma lição, é uma... pra ela poder, talvez, passar por isso, ela tem que ter essa jornada difícil, vamos dizer assim. Só que no final das contas dá tudo errado, né? Dá tudo errado pra ela, né? Levam Coitada. ela. Ela foi mais uma vítima da sociedade, vamos dizer foi assim, vítima, lá daquela sociedade. Pegaram ela pra... Né, você falou agora do capacete da invisibilidade. Muito do Harry Potter traz referências, né? Nos filmes ou na história da mitologia, dos deuses, enfim. A gente vê a capa da invisibilidade, a gente vê a cobra personificada, né? Ali pela Sonserina e tal. Então, muitos dos filmes que a nova geração conhece, ou dos livros, enfim, vem da ideia da mitologia grega também, né? E isso, assim, trazendo agora mais pra essa parte, assim, os artefatos, né? Ai, sei lá, os gregos tinham muito isso, né? Ai, o arco de Hipólita, sei lá, o escudo de Ajax, sabe? Então, isso é uma coisa que a cultura pop vai se aproveitando, né? Sim. Desses elementos, assim, era emblemático, sei lá... A foice de não sei quem, né? Esses então... 2 braceletes que você tá usando, a também, gente vê no filme da Mulher Maravilha. A gente não vai falar dele aqui hoje, mas ela fala também. Que também tem uma história muito grande com essa questão da mitologia. Né? Das Amazonas, né? De tudo, né? É muito louco. Porque é meio um emblema de uma, né? Tem um simbolismo, né? Tem um simbolismo, o material, um simbolismo material, no caso, que a gente tá falando. E a própria agora. Cor Dourada também, né? O divino. O ouro, né? O ouro. Porque as propriedades do ouro que tornam ele divino, né? Eu esses dias, não sei o que eu tava pesquisando sobre as propriedades do ouro e a relação do ouro com essa religião, né? Com a Bíblia, né? O ouro é fantástico, então ele tá sempre presente, assim, em todas, né? Os egípcios... Né, os gregos, a própria Bíblia, né? A própria Igreja Católica, enfim, a gente tinha muitas imagens, né, crucifixos, enfim, dourados, a gente vê muitas igrejas. Por quê? Porque o ouro remete à realeza. Então, remete ao quê? A um deus. A um deus. E aí a gente vê nos deuses usando muito disso. Né, os egípcios eram enterrados com as suas... com todos os seus pertences, ouros, né? de ouro. É muito doido, né? De você pensar que a sociedade, a civilização... E claro, aqui a gente tá falando de mitologia, gente. A gente nunca teve isso na Terra, personificado num deus. A gente tá falando de uma história contada lá de muitos antepassados. E muitos desses filmes que contam essas histórias, assim como o 300, aí você já falou do ouro, eu já vou linkar no personagem lá do Rodrigo Santoro. Que ele usava muito disso, né? A figura do Xerxes, por exemplo, é todo, né, cheio de adereços, correntes, ouro... ombreira. Isso demonstrava poder. Porque assim, as próprias propriedades do ouro já dão isso, né? O ouro, ele não corrompe, ele não suja, né? Ele é maleável, ele é condutor. Então, esses valores, né, que estão dentro dos princípios, assim, de religião, né? Tem um link com o ouro. Então, é por isso que tem esse valor, o ouro, né? E a gente vê muito disso no figurino do 300. Muito disso. 300 é um filme... Também é muito emblemático, 300, né? 300 marcou uma época, né? Marcou uma época ali, né? E... 300 eu acho fantástico, assim, ó. Porque... De 2007, gente. A direção fotográfica de 300 é dele, assim. Não tem. Ali... Porque como ele é baseado nos quadrinhos, né? Ele pegou isso do...
Porque, olha só, isso é outro negócio que eu achei fantástico. Para os gregos não tinha uma tradução para cor azul. Então, por isso que o céu, no 300, por exemplo, é chamado céu de bronze. Que é uns tons amarelados com saturação um pouquinho mais baixa, né? Então, isso é muito louco, né? Não ter a cor azul. Mas a bandeira da Grécia é azul hoje, né? Olha que loucura. Aí eu acho que eles foram descobrindo, né? Criou a bandeira. Mas aí é um filme que ele não tem realmente a presença do azul, né? Até o mar, ele Não, ele é completamente nessa paleta mais... ou menos ensolarada, não. Eu digo mais solar, mais amarelada, mais alaranjada, vermelha. O vermelho, claro, por conta do sangue, né? De todo o drama que a gente vê nesse filme. Mas realmente eu nunca tinha me dado conta de que a fotografia dele não tem a paleta do azul. Porque até o céu não é azul, assim. É muito louco isso. Porque... Ele tem mais uma neblina, assim, parece que ele é mais amarelado mesmo, É né? tipo um cinza dourado, né? Que é aquela, uma coisa assim... Verdade. Né? Isso é muito louco. Eu não sabia, isso. não sabia também. Eu fui dar uma pesquisada. E eu acho que 300 a gente tem que falar, obviamente, da cena do poço, né? Que é a cena que... Sei lá, quantos filmes de paródia de filmes recriaram essa cena do This is Sparta, né? Sim. E aí eu fui ver... é a frase do filme, né? É a frase do filme, né? Essa é Esparta. É marcante, assim. E, né, 300 conta a história ali dos 300 espartanos, né? Que foram liderados pelo rei Leônidas. E outra coisa também que eu achei muito legal, que o final do filme, na real, é um conto, né? Sim. É um conto. E eu fui ver isso recentemente, né? É um conto. Pode ser a imaginação daquele soldado, né? Então é muito, muito forte, assim, né? E a presença dos Xerxes. Nossa. Rodrigo Santoro entregando lá, né? Todo, né? Careca, com seus adornos dourados. Ele ficou irreconhecível, né, pra nós, assim, a gente que conhece ele. Foi também, acho que um dos primeiros... Não foi o primeiro filme que ele trabalhou em Hollywood, mas foi um dos filmes que deram evidência pra ele no, né, internacional, vamos dizer assim. Colocou o nome do Rodrigo Santoro no mapa internacional do cinema. E é engraçado que nessa época que foi gravado, 2007... A técnica de chroma key era muito usada, porque a gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. Nós estamos falando de 19 anos atrás. Então, provavelmente o filme foi gravado mesmo ali em 2006, né? Pra estrear em 2007. E aí, eles usaram muito do chroma key. E nesse filme, por mais que a gente soubesse que tinha essa técnica usada, foi muito bem feita. Muito bem feita. Porque a gente consegue ver detalhes nas cenas que... Se o profissional que estiver trabalhando ali na edição não for bom, pega o verde, pega o negócio do verde. Como você falou, olha, a fotografia, que já era de um tom mais alaranjado, né? A gente tem as profundidades das cores ali na fotografia. Então, acho que a pós-produção desse filme foi muito bem trabalhada, né? Foi. Não, e assim, é um filme que ele só tem uma cena que não é CGI, né? Que é a cena dos emissários lá, dos mensageiros chegando a cavalo. É a única que foi realmente... Real, gravada com cavalos, com tudo. Mas o resto é um CGI, assim, que tu... Por mais que o CGI, tu entra no filme, tu acompanha a história como se fosse realmente aquele cenário, né? E pra aquela época, eu acho que foi muito inovador também. Claro, a gente veio de outros filmes, a gente teve o Matrix, que teve muito CGI usado, que foi uma das inovações, né, do cinema. O Matrix, ele marcou a época. Mas aqui a gente viu um CGI bem produzido. Bem produzido, bem e feito. E aí, nada menos do que isso que a gente espera quando vai ver um filme no cinema bom como o 300, né? E aí, eu achava, aí também depois eu fui ver, eu achava que o físico da galera que tá, né, e também fosse tudo um CGI. Mentira! Tem uma pintura ali. Tem. Obviamente, a galera fazia ali, dava um pumpzinho, né, antes do filme, e aí aparece é a cena. maquiagem. Aí a gente tem que dar valor pra maquiagem, porque eles desenham os gomos, né, aqui, do abdômen ali. Mas aí é muito engraçado, porque aparece cenas... Você vê o trabalho de produção que né? O aquecer antes de entrar em cena da galera tinha personal pra cada um fazendo lá, pô, dá um bump no bíceps. Aí a galera aqui, né? Pô, com barra, pra pegar um ombro. Então ficou muito marcante isso também pra época, né? Todo mundo shapeado pra caramba, brigando. E as cenas de ação também desse filme são muito boas, né? Porque eu acho que não sei se já vinham fazendo antes, mas assim, é muito marcante essa coisa da ação em slow motion, né? Pô, aquela cena dos persas vindo e eles brigando, aí todo mundo indo junto, assim, né? Pô, é muito... Esse tipo de slow motion já tinha no cinema há muito tempo. Quem marcou a época com isso foi o Matrix. O próprio Matrix. Mas filme de luta a gente tinha os filmes dos anos 80, né?
Principalmente lá do... Eu esqueci o nome daquele japonês famoso agora. Que fazia muito essas lutas Bruce ali. Lee? Bruce Lee. Isso, obrigada. Ele já tinha muita cena de luta, enfim, mas realmente é um filme... né, CGI que parece muito verídico. Então é por isso que eu acho que as pessoas gostaram tanto, né? A produção dele foi grandiosa, assim, vamos dizer. Muito Já bom. pegando um gancho pro próximo, que a gente quase não falou, pode terminar. Não, eu tô pronto pro próximo. O Grandes Mitos Gregos, que eu não assisti, mas é uma animação, né? Pra mim, assim, eu consumo muito animação e gosto dessas... O formato desse... São pequenos episódios de 20, 30 minutos ali que contam, sei lá, história de figuras, né? Deuses. E é um resumão, assim, de tipo assim... Como é a origem do mito, É né? mais didático, então, vamos dizer assim. Ele conta com imagens, assim, toda meio biográfico, assim, do... Eu, no caso, assisti o episódio de Orfeu, né? Que o Orfeu é o herói conhecido pela lira, né? Que ele toca a lira, E aí a história dele é muito louca, assim, né? Porque é um cara que masterizou, digamos assim, o tocar da lira. Então, ele tinha um certo misticismo e feitiço na lira dele, porque... Fala ele assim, encantava né? As Ele pessoas encantava. Ele falava assim que... Tem uma cena que fala ali que, tipo... o Orfeu, ao tocar sua lira, tirava a selvageria dos homens e tornava eles permissíveis a enxergar o belo. Aí ele toca a lira. E aí, o que é o grande objetivo dele? Com a lira, ele entendeu que o poder dele, né, era esse. Ele queria resgatar a mulher dele que tinha falecido do submundo. Então, ele tenta, de alguma maneira, seduzir, né, as figuras ali pra ver se ele consegue resgatar ela, né? Então, esse é um dos episódios, obviamente. Tem sobre os deuses, tem sobre os heróis, né? E aqui, Grandes Mitos Gregos, tá no Prime Video pra compra ou aluguel. E tem a diquinha lá que tá no YouTube. Tem a diquinha também que tem no YouTube. Eu gostei muito que essa série, ela também, além de, né, dos gregos, tem os egípcios, tem os nórdicos, tem legal. Várias figuras, assim, né? É uma boa dica pra quem tá boa assistindo o dica, episódio, porque aí a gente conhece um pouquinho de história também, né? Porque as mitologias, assim, tanto a egípcia quanto a nórdica, assim, também tem essas, né? Sim. Essas figuras. Obviamente, a gente dá sempre uma predominância pra grega, acho que, né, por essa bagagem toda, mas, assim, a egípcia também tem uma importância tão grande, né? Tantos símbolos, né? E a nórdica também. A gente, né, como sociedade, a gente tem tantos, né? A gente trouxe muitas... coisas desses povos, referências, assim, né? Até hoje, né? Até cultura, hoje, né? exatamente, a gente usa. Até as falas, né? As frases, ditos populares, aprendizados, né? Acabamos de falar um aqui, o calcanhar de Aquiles. Calcanhar então, de olha, Aquiles, o que, né? que a gente traz, né? A gente nunca conheceu, não sabe se é verdade ou não, deuses ou, né? Não conhecemos, é onipresente, vamos dizer assim, pra nós, mas realmente trouxe pra nossa cultura de hoje, do século, né, onde estamos vivendo, essas culturas aqui, e a gente tem isso na nossa carga, vamos dizer assim, de civilização. Civilização, né? Exato. Muito interessante. Alexandre, a gente falou lá bem rapidinho sobre Alexandre, que é interpretado pelo Brad Pitt, e eu acho que é um dos melhores filmes que a gente tem aqui dessa lista. Esse é o teu favorito, será? Não é o meu favorito, mas é um dos melhores filmes, eu acho que em termos históricos, vamos dizer assim. Trouxe a Angelina Jolie, que eu amo, eu sou apaixonada por ela. Né? Tem o Colin Farrell no papel principal também, com o Brad Eu adoro Pitt. o Colin Farrell. O Colin Farrell é demais também. E eu acho que ele foi um filme bem criticado na época que ele foi lançado. Eu me lembro que o pessoal caiu em cima dele, assim, falando mal, falando dela, inclusive, que ela não era uma boa atriz, enfim, e tal. Ela ficou meio que época que escanteada, é isso? 2004. 2004. Eu me lembro de quando saiu, eu me lembro de falarem dela, assim, por exemplo. Eu acho que eu assisti só na época lá, né, que eu me lembro que também foi mais um que deu um grande sacudir, assim. Mas a história, assim, eu acho que ele tem o seu mérito muito forte pelo embasamento histórico, assim, que dá essa dimensão do Alexandre, né? Por isso que eu falei que é um dos meus preferidos nesse sentido aqui. Eu também concordo. Mais histórica, assim, né? Concordo. Que traz o filme, né? Mas ele foi bem criticado, assim, não teve um sucesso de bilheteria, não teve grandes premiações, então acho que talvez foi um filme que não ornou pro público, assim, sabe? Obviamente, a história de Alexandre também
a magnitude dos feitos dele, né? As conquistas, tudo. Mas é um filme que eu acho que passou batido, assim, um pouco, Passou. Né? E aí, pra quem não também conhece, você quer falar um pouquinho da história de Alexandre? Ele era cruel também, né? Porque qual líder, na magnitude dele, não foi taxado como um cruel, né? Eu acho que talvez o filme não sei, ele não vingou. Porque, assim, todo grande conquistador tem que fazer, né, um papel ali de conquista, né? E conquista é tu, né, tirar de alguém para pegar para si, né? Então, como grande conquistador que Alexandre foi, né? Pelo tamanho do império que ele criou, pela, né, a quantidade de pessoas que ele mobilizou ali, né, nos confrontos. Obviamente tem uma maldade, né, muito envolvida grande. nisso, uma crueldade, um ele massacre. era egocêntrico, narcisista, tem vários pontos ali da cabeça dele, não sei se a palavra cabeça é a correta, mas que a gente fica evidente no filme isso. Mas é como você falou, pro cara conquistar, ele tem que ser... Tem que, né, tirar de alguém para pegar para si, né? Eu falei no outro episódio aqui que a gente falou sobre... É só linkando do nazismo, que o cara tem que ser muito fora da realidade. E eu acho que ele era muito fora da realidade. Isso também, né? E aí, claro, ele conquistou grandes feitos, mas a que preço? Quem que pagou esse preço? Quem pagou esse preço, né? Então, talvez por esse motivo, assim, eu achei que o filme fosse agradar mais quando ele foi lançado, mas não agradou, não. A crítica caiu em cima, não gostaram. Teve uma produção grande também, né? Elenco caro, enfim, mas acho que ficou um pouco aquém ali do que as pessoas... Mas, historicamente falando, ele é um filme muito interessante. Tu quer ver uma coisa genial que eu percebi agora? Olha como a gente utiliza ainda da mitologia, né? Tu falou narcisista, né? Que vem do conto de Narciso, né? Olha o quanto isso tá presente na gente. Ele era narcisista. Completamente. Nossa. Completamente. E eu acho que, assim, os grandes nomes ali, né, desses heróis todos que a gente fala, né? Tem isso do ego também, né? Pô, eu sou um semideus, eu sou um filho de Zeus, eu sou... Né? Tá muito presente isso, né? Essa Nada figura... de humildes, né? Humildade não existia pra quem era Odisseu era humilde, mas é um dos poucos, assim, é um dos né? poucos ali que tá ali, né, naquela coisa, né? É verdade. E outra coisa também, agora trazendo esse link também com as coisas essas heranças, né, da mitologia pra gente, também tem aquele mito do navio de Teseu, né, que é... Também que a gente fala hoje em dia, né, o quanto que se muda, mas não se altera, né, dessa história do navio, que também é uma coisa que vem de lá. Outra coisa que eu tava dando uma olhada também, que eu achei muito legal, é a presença da mitologia grega nas marcas, né? Muito! Isso, tipo assim, usa bastante pra construir marca. Tipo a Versace, por exemplo, né? Que é o rosto da Medusa, que tem isso também a própria Pandora, né? Com... A própria marca do Starbucks. Starbucks, são as sereias, né? Então, olha a loucura. A Nike, né? Que é a deusa Nike. E eu achava que tinha alguma diferença no nome Nike pro Nike. É literalmente igual, Nike, né? Que aí a asa é a mesma da deusa. Pandora, que foi a primeira mulher criada, né? É verdade, você fez um link muito interessante. Tem muita marca que utiliza da mitologia pra criar o seu símbolo, né? A própria Dove também, né? Que é a pomba de Afrodite, que é a Dove. Verdade. A gente tem tantas, né, heranças dessa mitologia na cultura. No nosso dia a dia, né? Tem muito. E assim, pra uma marca usar toda essa questão de simbolismo, tipo Pandora, por exemplo, olha, isso é muito louco. Pandora foi a primeira mulher criada feita por todos os deuses. Então, cada deus botou uma qualidade que achava, assim, que era o primordial para uma mulher. Então, Pandora recebe todas essas qualidades. Ela é um coletivo dos melhores adjetivos, né? Então, ela foi criada, essa pessoa. Então, aí, uma marca... Que é uma marca de joias. Que é uma marca de joias. Ter essa sacada de, vamos aproveitar esse simbolismo, né? Pra nossa marca... E tem Pandora no Mestres do Universo também. Você já chegou a assistir Mestres do Universo? Não assisti o filme do ainda. He-Man. Tem Pandora lá também, gente. Tem Pandora? Tem Pandora. Tem um personagem do He-Man que é Pandora, né? Ah, tá. Muito bom. Eu achei que eram as joias. Não. É Pandora mesmo Pandora o nome mesmo. da personagem. A gente tá chegando no final aqui. É muito filme pra gente falar, mas não vai dar tempo, infelizmente. Mas eu queria muito falar ainda de Percy Jackson e o Ladrão de Raios e Imortais. Qual que você quer primeiro? Percy Jackson, Percy Jackson? É. Tá.
Percy Jackson, eu me lembro que eu assisti também na época que lançou. Que aí é um deus moderno, vamos dizer assim, né? É um deus... 2010. 10, né? 2010. Tá disponível na Disney pra quem quiser assistir. Meu, Percy Jackson é a versão contemporânea, né? Dos deuses. Dos deuses, né? É uma coisa mais vida real, assim, né? Mas que também ele vai através do quê? Dos objetos que ele encontra ali, que mudam toda a vida dele ali, né? Porque, né... assim, é muito claro, né, a ligação de Zeus com o raio. Então, o filme, ele começa com isso, né? Ele traz esses artefatos, né? Tipo, que nem o Poseidon e seu tridente também, né? Que são também... Que a gente vê muito retratado em animações. Nossa, você falou do Poseidon e seu tridente, lembrei do filme da Ariel. Então, assim, e a Disney faz muito isso. Será que não é um jeito de ensinar as crianças através dos filmes? Porque a Disney tem muito dessas referências. Percy Jackson é produzido pela Disney, a gente sabe disso. Mas ela traz muito também nos desenhos animados. O Poseidon lá, né? Mas conclui aí, eu tô falando sobre Zeus. Então, o filme, ele tem essa pegada, tipo assim, como se a mitologia fosse trazida para os dias atuais de 2010, né? Claro, né? Nesse ambiente meio urbano, vamos chamar assim, né? E aí é muito doido, assim, né? Porque ele tem uma pegada mais lúdica, né? Ele meio que conta as histórias de uma maneira adaptada pra nova geração, digamos assim, Exatamente. Né? Dá pra dizer assim? Gosto bastante, tá? Eu acho que foi um filme bem feliz, assim, eles acertaram a mão nesse filme. Eu gosto, é que eu gosto muito de fantasia, eu gosto muito desse estilo, desse universo. Então, pra mim, fez sentido, assim. E diz que o escritor do livro ficou um pouco frustrado com as adaptações do filme, mas fez sucesso. E aí tiveram, né, boas bilheterias, teve, né, uma sequência ali, porque já tem série também de Percy Jackson hoje. E eu gostei do filme. E é legal também, assim, porque o Percy Jackson é muito marcante também a presença das figuras, assim, né, das feras, das bestas mitológicas, né. A própria Medusa, mais uma vez, aparece, né. Ela conta a história dela nesse filme, né? Isso que eu tava buscando se lembrar. Qual desses da lista que é? A história da Medusa é contada aqui, como ela foi criada, por que ela, né? Por que ela recebeu esse... Não, eu tô pensando no contrário de dom, Esqueci a palavra, mas por que ela recebeu... Maldição, obrigada. Por que ela recebeu essa maldição, né? De ter esse... passar por olhar isso. Olhar para as pessoas e as pessoas virarem pedra, enfim, passar por isso. Então, eu gostei, eu achei uma forma bem, como você falou, talvez lúdica de retratar. E aí, esse filme é um filme infanto-juvenil, né? Isso. Então, ele traz essa pegada mais... É uma mitologia mais comercial, assim, né? Mais comercial. Eu acho que é por isso que é o sucesso que foi, né? E assim, foi muito marcante, assim, na época também. Tem gente que quando associa a mitologia, já associa direto a Percy Jackson. Como que começou isso da mitologia pra ti? Eu nem me lembro, mas eu acho que foi aqui eu já era adulta, né? Quando Fúria de Titãs foi... Eu acho que um dos primeiros que me impactou mais foi Troia e depois foi o Fúria de Titãs. Ali que começa a interesse por esse tema pra mim, assim. Eu acho que também o meu foi com Troia. Eu acho que foi Troia o primeiro que eu assisti. E aí, na época, eu me lembro que lançou um jogo de computador que era o Age of Mythology, que era conhecido da série do Age of Empires. Ali que pra mim... que era muito legal. Você aprendia ali através do jogo. Era um jogo de estratégia que tu criava uma civilização. E aí tu escolhia um deus. E aí eu, por exemplo, eu gostava sempre de jogar com o de Zeus. Então ali tu começava assim... É o raio. Aí tu começava assim, o que é o Minotauro, né? O que é a Hidra, por exemplo. E ali essas feras e bestas, pra mim, no joguinho ali ganhou um significado. E é muito legal ali, porque parecia assim, tinha toda uma história, né, envolvida. Até é muito louco, porque o professor de história na época... que dava, eu acho que era quinta ou sexta série que a gente tem, né, o estudo das figuras mitológicas, a gente comentou em aula, ele falou assim, é isso aí, tem que jogar mesmo, vamos aprender no jogo. Então eu me lembro que assim, o meu fascínio por isso começou ali, no game, sabe? Gente, eu acho fantástico esse negócio. Eu vou fazer o link aqui antes de entrar no último filme, que os jogos de estratégia ou jogos que trazem uma educação para criança e para adolescente, esses são muito legais. Eu tinha um joguinho que o meu irmão jogava, que era um joguinho de estratégia que do laboratório do Dexter.
Tá, clássico. Cara, ele tava no site lá do Cartoon Network naquela época. Ele tinha 3, 4 anos, já gostava de jogar. E eu fiquei viciada naquele jogo. Porque ele tinha as fases e você tinha que chegar no final. E aí você tinha que... sabe aqueles escape rooms, assim? Era meio naquele estilo. E aquilo me... Cara, olha como as pessoas podem aprender através disso aí. Você não aprendeu mitologia através de um jogo? Meu, isso é demais. Porque assim, ó... Eu, pelo menos pra mim, eu percebo, assim, eu aprendo as coisas de uma maneira gamificada, né? Legal. Então, eu acho que ali que foi pelo menos juntando com o link com a mitologia, foi ali, sabe? Porque imagina, era uma aula de história cada dia que eu ia jogar o jogo, né? Porque ali tinha mais uma coisa pra aprender. E aí era muito legal, porque tu escolhia um deus maior e aí tu escolhendo os outros deuses, né? Ah, vou seguir agora o caminho do Apolo, vou seguir o caminho agora de Ares, vou ir pra Hefesto. Olha que loucura. Né? Então, assim, esses nomes, essas coisas, assim, tem uma... E até hoje, assim, fizeram um remake do jogo, né? Do Age of Mythology, e aí deram uma atualizada nos gráficos, tudo. E aí eu comprei. Eu falei assim, vou reviver esse momento nostálgico, vamos jogar aqui. Que legal. Então foi ali que começou pra mim. Os jogos fazem isso, mas o cinema faz melhor, na minha opinião, tá? Também. Eu sou suspeita pra falar, mas o cinema faz melhor. Ele... E aí eu já vou linkar pro último filme que a gente trouxe na lista aqui, que é Imortais, 2011. Também foi muito criticado. Nossa, a crítica caiu em cima dele. Porque, um elenco super estrelado, CGIzão, e aqui a gente já vem falando de uma época que é 2011, que as pessoas elas já não estavam mais tão adeptas ao CGI, tava ficando tudo muito igual, e aí a gente vai com Imortais, que é com o Henry Cavill no papel de... que já fez o Superman, mas ele é o papel principal, né? Ele é o ator principal desse filme. Esse é um filme que também tem uma atmosfera meio semelhante, né? As cores ao 300, ao 300, né? Também a ausência da cor azul, né? É um filme que, assim, ó, na época eu fui assistir com o pé atrás, confesso pra ti. Eu não gostei. Tu não gosta? Não gostei muito, não. Por quê? Não, agora, mas conta sobre ele. Eu, assim, ele é um filme que, assim, como é que eu vou dizer isso? A história é meio boba. Né? O roteiro, eu achei o roteiro fraquinho. O roteiro é meio pastelãozão, assim, meio fraco, mas ele tem uma cena que pra mim é o ouro. Que é a cena dos deuses descendo do Olimpo, né? E ali tem tanta referência, assim, que os filmes utilizaram. Até o próprio Avengers reutiliza de elementos daquela cena, porque é muito marcante, né? É muito impactante, assim. O filme, pra mim, ele vale por conta daquela cena de ação. Não vai me dizer que é o teu filme favorito da sua vida. Então tá bom, que bom. Não é. Termina a concluir aí, que depois eu vou perguntar isso. Mas a cena, essa é marcante pra mim, assim, ó. São os deuses descendo do Olimpo, que eles têm aquela convenção de, não vamos interferir nos assuntos dos homens, né? Mas a gente precisa ver o que tá acontecendo. E aí, quando começa os homens a interferir no assunto dos deuses, aí eles têm que intervir. E aí, a cena dos deuses descendo do Olimpo pra impedir os titãs de serem soltos naquela cena que eles estão brigando dentro de uma caixa dourada, onde estavam presos os titãs dentro do Monte Tártaro, aquilo pra mim é o ouro do filme. Porque é uma cena de ação dos deuses, e aí tem uma pegada assim... Ai, eu não gostei muito. Tu não gostou dessa cena? Não gostei. Eu achei muito fake demais, eu achei muito mal produzido esse filme. É mal produzido. Os deuses ali... Roteiro fraco, filme mal produzido, daí assim, os deuses têm uma figura assim não tão divina, ficou uma coisa meio... Mas essa cena que é legal a ação ali. Porque os deuses agem com movimentos como acelerados e os titãs como se fossem slow motion. Então esse contraste pra mim ficou muito bom. Você gostou desse tipo de mas o resto do filme, assim... eu achei o roteiro fraco. Assim, eu assisti só uma vez, né? Não vou assistir de novo, não gosto. Quando eu não gosto, eu não faço questão, assim, sabe? E eu falei, nossa, assim, podia ter sido um filme tão melhor produzido, na minha opinião, assim. E aí, ele veio do Superman, então as pessoas estavam com uma expectativa alta. Nossa, esse vai ser um filmão. E não foi. Aí frustrou, assim, sabe, um pouco pra mim. Eu achei o roteiro bem, como você falou, fraco. É fraco. Meio bobinho, você falou. Eu falei, eu achei fraco mesmo. Não curti muito do roteiro. Achei mal produzido também, as cenas ficavam muito evidentes ali. E tem um romance ali que rola que também é meio... desnecessário, sabe? Ver, se perdeu ali, eu não curti nesse sentido. Ele tem umas amarras ali que não prende ali, né?
a história em toda, o que acontece. Sabe a história mal contada? É esse filme pra mim. Pra mim, ele vale só por essa cena, assim. E teve o 2, esse, não sei. Não, daí já não sei também. Eu não me lembro, eu tenho a Se sensação teve, que eu não assisti e não gostei desse primeiro. Porque se o primeiro, né, foi... Se você gostar, tudo bem, comenta aqui embaixo, fala aqui por que a gente que não gostou, deveria ter gostado, mas eu não curti. Porque, assim, você gostou por causa da cena, tá ok? Essa você já cena, defendeu a tua mim, cena. Porque, assim, até é legal, porque a maneira que eles descem do negócio, tu vê repetido isso no Avengers na Guerra Infinita, né? A própria chegada do Thor, né? Tem muita referência, né? Tem muita nos referência. filmes de super-heróis ali. E, assim... A gente falou de tantos filmes E eu também. adoro o Thor, tá? Que diga-se de passagem. Acho que ele é um dos super-heróis mais legais que tem. É o teu favorito? Né? Não é o meu favorito, mas eu adoro ele. E dos filmes, qual mais te gusta? Vamos lá. Desses todos aqui, eu acho que Troia é o meu favorito. Troia, né? Uhum. Troia é bizarro. Agora é a Odisseia. É que eu já assisti a Odisseia. A gente tem que ver legendado. Mas assim, eu achei a Odisseia um filmaço, assim. Filmão melhor que Troia. Mas se não era Troia. Até a Odisseia de ontem era Troia pra mim. Qual que é o seu? Putz, eu gosto muito de 300. Mas eu não sei se Odisseia supera 300. Pô, superar 300 é uma responsa, né? Eu acho que supera, tá? Minha opinião é que supera. 300 já não era o meu favorito da lista, então. É que 300 eu assisti muitas vezes, assim, porque eu gostava. Teve até uma festa fantasia... Você é fã de 300. Teve uma festa fantasia que eu fui de espartano. Aí eu me lembro que eu botei a sunguinha, fui lá, né? Então, assim, foi muito marcante pra mim 300. Mas Odisseia, ele me surpreendeu muito. Eu também. Fiquei bem surpresa. Fiquei muito surpresa, Eu gostei dessa nova visão do Nolan, sabe? Eu acho que ele tá indo por um caminho legal, assim. Eu acho que também merece destaque a armadura do Agamenon. Ah, sim. Nossa, muito boa. Né? Não, o figurino do filme... Porque no trailer foi o que mais comentaram, né? Uma das coisas mais legais desse estilo de filme realmente é o figurino, né? Eu acho que... Nossa, e agora que você falou, eu fiquei pensando no detalhe, assim, porque eles têm umas cenas muito próximas ali do rosto, que aparece bem o capacete, aparece os detalhes ali, é verdade. E o fato da não revelação de quem ele é. Putz, aquilo daí nós já estamos dando spoiler. Foi sensacional. Muito, né? Essa parte foi sensacional. Tem uma cena então também eu vou mudar a minha... É Odisseia. Odisseia é o meu filme final. É o meu favorito. Tá, eu acho que eu vou... Tá, eu vou ficar assim, ó. Vamos botar. Páreo muito duro, tá? Top 3, porque eu não consigo decidir um. 300, Troia e Odisseia. 300, Troia e Odisseia. Troia também daí pra mim eu vou mudar. A Odisseia, Troia e 300. Vou mudar a ordem. A cena de Troia também que eu mais gosto é aquela do Aquiles chegando na muralha. Nossa, o que é aquela cena? Muito boa. Eu de vez em quando, eu reassisto assim e fico assim... Cara, eles tinham assim, ó... É tão épica aquela cena aí. Imagina a quantidade de takes que eles tiveram que fazer, né? Pra fazer essa cena. Eu fico pensando, assim, deve ser muito legal gravar um filme épico ou de deuses, assim, ou mitológicos. Imagina... eu não sei, a gente que ama cinema não tem como explicar a sensação de ver isso acontecendo. Não, e porque assim, e como tudo na época foi gravado real, né? Então tu ter toda aquela estrutura, com toda aquela... Melhor ainda. Figurantes, pessoas envolvidas. Imagina. É aí que dá vontade de fazer cinema, né, Rodrigo? Nossa, porque assim, outro também que é conhecido assim por essa magnitude das proporções do que era envolvido é o Senhor dos Anéis também, né? Aquelas batalhas também que eram pessoas reais. É o meu filme favorito da vida, né? Então o que eu vou te dizer? E no final do ano tem, né? Tem um filme novo do Sméagol. Do Sméagol. Mas, infelizmente, aguardamos, a gente encerrou o nosso episódio aqui. Conta pra gente nos comentários se você gostou desse episódio, dá um joinha, segue o canal pra gente continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. E qual é o filme dessa lista que a gente falou que você mais gosta mitológico? Obrigada, Rodrigo. Joga lá nos comentários, a gente depois, né, vai dar uma olhada ali. Eu, assim, porque assim, são tantos filmes. Muito. E não cada dá pra gente trazer tudo aqui, né? E os filmes, cada um pega de uma maneira, né? Quem tá assistindo aí, então... E se a gente esqueceu de algum aqui, eu sei que tem outros. Se quiserem um episódio 2, tragam aqui pra gente, que a gente pode trazer. Tragam nomes.
Também conta aí seu Deus aí que você gosta, o seu herói, seu conto, né? O seu mito favorito. Porque isso é muito legal, assim, né? A gente tem tantos aprendizados nessas histórias, né? E tantas lições, né? Muitas. A Odisseia mesmo foi um que largou cada 20, 30 minutos. Tinha uma lição potente ali. A Odisseia tu sai do cinema repensando o que aconteceu com a humanidade. Legal que foi que as pessoas ficam caladas. Quando acaba o filme... um silêncio na sala, assim, muito legal. Gente, vale a pena. E assistam no cinema, porque faz toda a diferença, né? E o cinema, ele tem aquilo das reações, né? Quando terminou o filme, as pessoas estavam assim, saiu todo mundo assim, Nossa, não pensando. Né, intrigado, assim. Aí eu falei assim, mexeu com a galera, né? Mexeu, então, assim que a gente gosta. Vá ao cinema, porque ainda vale a pena, né? Vale a pena. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Valeu!